Oi, professor! Hoje eu e a Jéssica, a gente vai falar um pouco sobre a química orgânica. A química orgânica, ela é uma parte muito importante da química. Ela estuda os compostos orgânicos, que são aquelas substâncias formadas principalmente por carbono e hidrogênio. Quando esses compostos têm só dois elementos, eles são chamados de hidrocarbonetos. A química orgânica, ela também é conhecida como a química da vida, porque ela está presente em basicamente tudo que faz parte dos seres vivos, como as proteínas, os carboidratos e até as gorduras. Mas, além disso, ela também está muito presente no nosso dia a dia, por exemplo, na produção de plásticos, combustíveis, remédios, roupas e até alimentos e várias outras coisas. Falando um pouco da história da química orgânica, antigamente as pessoas elas acreditavam que os compostos orgânicos eles só podiam ser produzidos por seres vivos, por causa de uma ideia que eles chamavam de força vital. Só que daí essa ideia mudou em 1828, que foi quando o cientista chamado Friedrich Wöhler ele conseguiu produzir uma substância orgânica chamada ureia, mas usando materiais inorgânicos. E daí isso foi um marco muito importante, porque provou que dá para sim para criar compostos orgânicos em laboratórios também. E daí depois disso, a química orgânica ela evoluiu demais. Um dos motivos para essa variedade enorme de compostos orgânicos é o próprio carbono. Ele tem uma característica muito especial, porque ele consegue fazer até 4 ligações ao mesmo tempo com outros átomos. Isso permite formar várias estruturas diferentes, como cadeias longas, ramificadas ou até em forma de anéis. Essas cadeias carbônicas, elas podem ser classificadas de várias formas. Elas podem ser abertas, que são aquelas que têm um começo e um fim, ou as fechadas, que são as que formam os anéis. E além disso, elas podem ser saturadas, quando tem só ligação simples, ou insaturadas, que quando tem ligações duplas ou triplas. Outra classificação é entre as homogêneas, que tem só carbonos entre as ligações, e as heterogêneas, que tem outros elementos no meio da cadeia. Então, para concluir, a gente pode dizer que a química orgânica ela é super importante, não só para os estudos científicos, mas também para o nosso dia a dia mesmo. Ela está presente em praticamente tudo ao nosso redor, desde os alimentos que a gente come ou até os remédios que a gente usa, e os materiais de construção, combustíveis, tecido ou até mesmo na tecnologia que a gente usa no nosso dia a dia. As funções orgânicas, elas são fundamentais para a química orgânica, e elas são compostos orgânicos que compartilham da mesma semelhança química, e elas são determinadas pelas estruturas chamadas grupos funcionais, e esses grupos, eles determinam o comportamento químico das moléculas, sendo ou sintético ou natural. Bom, as principais funções orgânicas são os hidrocarbonetos, os álcools, os ácidos carboxílicos, cetona, ésteres, aminas e amidas e os éteres. Agora explicando um pouquinho mais sobre os sufixos, que são as características dos nomes, a gente vai classificar assim. Os que são terminados em ano são os alcanos, os enos são os alcenos, os inos são os alquinos, e são ligação simples, dupla e tripla. Bom, terminação em ol são os álcools, al são os aldeídos, ona são os cetonas, óicos são os ácidos carboxílicos, ou ila ou ato são os éteres. Bom, a reação orgânica, nós temos os principais tipos. Um deles é a adição, que são quando as moléculas se juntam, e elas podem ocorrer tanto em ligação dupla ou tripla. A outra que nós temos é a substituição, onde eles trocam um átomo com outro grupo, e ela é comum entre os alcanos e os aromáticos. Também temos a eliminação, que é a perca de átomos, formando uma ligação múltipla. A oxidação é a adição do oxigênio e a remoção do hidrogênio, e aí altera o grau de oxidação. Bom, onde podemos usar tudo isso? Eles são fundamentais em medicamentos, combustíveis, plásticos, corantes, cosméticos, enfim. Então, é bem comum a gente encontrar isso nestes produtos. Bom, os hidrocarbonetos, eles são usados principalmente em combustíveis, como gasolina, diesel, gás natural e querosene. E eles também são matéria-prima para plásticos, borrachas e solventes. Algumas características importantes deles, eles são apolares, então eles não se misturam com a água.
eles são inflamáveis, então eles liberam muita energia na combustão. E eles são insolúveis em solventes polares. E o seu estado físico, ele depende muito do número de carbonos. Então, se tiver pouco, ele vai ser gás. Se tiver médio, assim, vai ser líquido. E se tiver muito, vai ser sólido. Bom, com isso nós concluímos que é muito importante nós aprendermos sobre isso para entender os produtos que nós usamos no dia a dia. E o estudo disso tudo pode desenvolver muitos medicamentos novos, tecnologias, materiais. Então é muito importante a gente saber pesquisar sobre e entender sobre. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais. Agora falando sobre a isomeria, ela é compostos com as mesmas fórmulas moleculares, mas as estruturas são diferentes. Dentro dela, nós temos alguns tipos, que são a plana, espacial, geométrica e óptica. E ela é bem importante porque na indústria farmacêutica, ela pode ter, os isômeros eles podem ter diferentes efeitos. Então, para um organismo ele pode ser ativo e para o outro organismo ele pode ser tóxico. Os polímeros, eles são macromoléculas formadas pela repetição de pequenas unidades chamadas monômeros. E eles podem ter diversos tipos, como naturais, que são produzidas no organismo mesmo, as artificiais, que elas são produzidas em laboratórios ou na indústrias, e elas podem ser aplicadas em plásticos, tecidos, embalagens, próteses, tintas, enfim.